Bom, hoje é o estudo 4. Nós começamos lá, quem perdeu algum, estão todos gravados, né? Volta lá e dá uma olhada, é bem interessante para entender o período inteiro. A gente começou lá com um estudo introdutório, falando sobre a relação, por mais que seja um período interbíblico, que não tenha nenhum livro bíblico, mas nós temos lá as profecias de Daniel, totalmente relacionadas com esse período. Então, isso está lá na introdução, esse relacionamento das profecias de Daniel com esse período interbíblico. O segundo estudo foi um estudo sobre o período dos Macabeus, para a gente entender um pouco da história, da batalha, né? Do que os reis Seleustas estavam fazendo, principalmente Antíoco IV, fazendo com os judeus. E daí a revolta dos Macabeus, que eram judeus, né, retomando a Jerusalém, reconsagrando o altar dos holocaustos, e depois também recuperando toda a terra, que é bem interessante, né? Para os judeus, sua terra é a terra dada por Deus. Então a ligação de Israel com a terra de Canaã, essa é a terra que Deus lhes deu, né? Isso é muito forte. Eles perderam essa terra lá na ocupação do Império Assírio, Império Babilônico, mas nessa época dos Macabeus, eles recuperam a terra, né, essa terra sagrada, terra de Canaã, de Israel. Então é um período bem interessante, isso é o estudo 2, que conta sobre os Macabeus, é basicamente história, tá? Quem não gosta muito de história é um pouquinho chato, mas é importante entender, tem uma libertação de Deus ali do seu povo também. O estudo da semana passada, o estudo 3, foi sobre a origem dos grupos dos fariseus e dos saduceus, grupos que na época de Jesus, depois de 150 anos, são grupos muito fortes, já consolidados na época de Jesus, só que você não encontra de Gênesis a Malaquias, né? Não, você não encontra de Gênesis a Malaquias fariseus, saduceus, porque os fariseus e saduceus foram grupos que surgiram nesse período dos Macabeus, e até grupos que surgiram já num antagonismo com os Macabeus, porque eles pegaram o reino praticamente para si e viraram ditadores, né? Ditadores do poder político e também ditadores do poder religioso, porque ocuparam o sumo sacerdócio. E hoje, então, nós vamos ver um outro grupo, que são os essênios. Os essênios não aparecem na Bíblia, teoricamente, mas há uma grande suposição de que João Batista fosse essênio, e há vários outros versículos da Bíblia que, quando a gente lê nessa ótica, provavelmente Jesus estava falando até de essênios, sem citar o nome de essênios, né? O fato é que os essênios acabaram, como grupo, não afrontaram Jesus, até porque a maior parte dos essênios, eles estavam reclusos, eles viviam em comunidades à parte, tá? Eles se afastavam das cidades, eram praticamente ermitões, assim, mas eles formavam comunidades, né, no deserto, à parte, para viver uma vida santificada. Mas esse é o grupo que a gente vai ver hoje. Então, quando Jesus veio ao mundo, nós vemos vários diálogos seus com os fariseus e os saduceus. Mas certamente Jesus teve contato também com pessoas que pertenciam a outros grupos religiosos judaicos. Os essênios eram um outro forte grupo religioso da época. Não é pequeno, pessoal. Os essênios eram bem fortes na época de Jesus. Não tem a menor dúvida, tá? Não tem a menor dúvida de que Jesus conhecia os essênios e de que Jesus sabia dos essênios e que Jesus se relacionou com pessoas do grupo dos essênios. Não tem como Jesus não ter tido contato com os essênios, tá? Porque os essênios eram um grupo muito forte na época de Jesus e muito bem conceituado. Então, os essênios não dão problema, aparentemente eles não dão problema para Jesus, como os fariseus e os saduceus dão problema, enfrentam Jesus, condenam Jesus. Os essênios, isso não acontece,
Mas não é porque eles não aparecem dessa forma negativa, inclusive como os fariseus e os saduceus, não é porque os essênios não aparecem negativamente que os essênios não existissem. Pelo contrário, eles existiam, eles estavam completamente presentes ali na época de Jesus. Então, os essênios eram outro grupo forte religioso da época. Embora a Bíblia não os cite diretamente, muitos dos seus usos e costumes parecem ter sido copiados até pela igreja cristã dos primeiros séculos. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Assim como os fariseus, os essênios também não aceitavam o governo dos asmoneus, dos macabeus, primeiro, por não serem da descendência de Davi, estarem lá ocupando o poder político, mas não eram descendentes de Davi, como previsto nas Escrituras. Também não eram da descendência de Zadok para serem os sumos sacerdotes, e, portanto, eles estavam ocupando o poder religioso também de uma forma ilegítima. Estavam ocupando o poder político sem serem descendentes de Davi, quando a previsão bíblica era de que os descendentes de Davi ocupariam o trono, e os descendentes de Zadok seriam os sumos sacerdotes, e os asmoneus, os macabeus, não eram nenhum dos dois, então eles usurparam, digamos assim. Eles acabaram ocupando dois poderes, inclusive poderes completamente diferentes, né? Ser ao mesmo tempo rei e ser ao mesmo tempo subsacerdote, né? Você queria autoridade e poder demais de dois poderes completamente distintos. Mas então eles, né, eu já expliquei isso nos estudos anteriores, eles acumularam essas duas funções em uma só pessoa, e o que resultou assim no desagrado geral dos judeus. Então, eles também estavam descontentes com a forma como o templo estava sendo conduzido pelos saduceus. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, por volta do ano 150 a.C., um sacerdote conhecido como Mestre da Justiça, opondo-se aos asmoneus, levou seus seguidores ao deserto em Qumran. E aqui começa, então, os essênios são mais um desses grupos judeus descontentes com esses desmandos dos asmoneus, dos macabeus, e eles, diferente dos fariseus que ficam em Jerusalém e que lutam lá, né, em Jerusalém e religiosamente, os essênios tiveram uma conduta diferente. Os essênios resolveram se isolar e foram para o deserto. E tudo começa, pelo historiador Flávio José, tudo começa com esse mestre da justiça, que era um sacerdote muito conhecido e respeitado na época. Pelo que parece, era um sacerdote da linhagem de Zadok. Então, teoricamente, ele poderia ser um sumo sacerdote, e até pela linhagem e pelas escrituras, ele teria, né, muito mais condições de ser o sumo sacerdote, mas pelo acúmulo de funções dos asmoneus, ele não tem esse direito. Então, ele pega e se afasta da sociedade e leva com ele muitas pessoas. Vocês já vão ver que é um grupo muito grande, pelo menos só na comunidade de Qumran, talvez 1.200 pessoas, só numa comunidade, né? Então ele leva esses seguidores para o deserto de Qumran. E Qumran é a cidade, e comecem a guardar esse nome, porque esse nome é muito importante, vocês já vão entender por quê. Mas aqui eu estou mostrando para vocês onde fica. Aqui é o Mar Morto, né? Então Qumran fica aqui, 1,6 km do Mar Morto, 12 quilômetros de Jericó. Lembra de Jericó lá, né? Que o povo de Deus veio, quando eles foram ocupar a Terra Prometida, vieram por aqui, passaram o Rio Jordão, e a primeira cidade ocupada, né, de Canaã foi Jericó. E 22 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém está aqui, Jericó está aqui, Qumran está aqui, às margens praticamente do Mar Morto. Guardem então esse nome é muito importante, esse nome é histórico, por causa dos manuscritos do Mar Morto, que nós vamos conversar hoje também, que foi uma das maiores descobertas bíblicas e arqueológicas dos últimos tempos, tá? Mas
Vamos continuar com entender os essênios. O nome essênio provavelmente significa santidade. Foi um grupo que saiu da sociedade, se isolou no deserto da Judéia para viver uma vida santa e dedicada a Deus. Então, de novo, é um grupo essencialmente religioso. Lembrem que os fariseus, o nome fariseu também tem a ver com santidade. Então, os fariseus buscavam muito o respeito às leis divinas. Eles exageraram, mostrei isso semana passada, né? Acabaram fazendo muitas outras leis, né? E daí causaram problema. Mas os fariseus também, eles eram um grupo extremamente dedicados a Deus. Eles realmente queriam uma santidade de vida, né? Um comprometimento religioso. E os essênios também. Então, os essênios também significa santidade, é um grupo que sai do meio da sociedade para viver a sua religião, para viver uma pureza religiosa, uma santidade de vida. Não estou dizendo que eles estavam certos, mas estou mostrando que são grupos comprometidos, são grupos que querem, de fato, viver a religião, né? Então, se isolaram no deserto da Judéia para viver uma vida santa e dedicada a Deus. De acordo com Filo de Alexandria, que era um filósofo judeu da época, os essênios eram seres sublimes. Olha como ele define, né? Como ele fala dos essênios. Seres sublimes, veneráveis, distintos e dignos de grande estima por parte dos seus contemporâneos, por causa do modo de vida virtuoso que lhes era característico. Puxa vida, pessoal, veja como um filósofo judeu da época fala sobre esse grupo dos essênios. Seres sublimes e veneráveis, eles contavam com a simpatia do povo. O povo os estimava, né? Eram pessoas que se isolavam para viver a religião da forma mais profunda que pudessem, viver de fato a palavra de Deus. Seres sublimes, veneráveis, distintos, dignos de grande estima por parte dos seus contemporâneos, por causa do modo de vida virtuoso que eles eram caracterizados. Muito interessante. Olha a moral que esse grupo tinha na sociedade da época. E vejam aqui, então, vocês veem que Filo de Alexandria, um filósofo da época, Flávio Josefo, historiador da época, todos eles relatam os essênios, esse grupo de essênio muito forte. Então, esse grupo de essênio estava totalmente forte na época de Jesus também, né? Jesus, por isso que eu falo, e por mais que eles não apareçam na Bíblia, Jesus conheceu os essênios, Jesus conviveu com eles, e muito provavelmente João Batista fez parte dos essênios. Geralmente eles eram celibatários, então não casavam. Viviam em comunidades afastadas da cidade, eles iam para o deserto da Judéia. Vocês veem como Qumran, que eu mostrei para vocês, como Qumran está afastada. Está lá na beira do Mar Morto. O Mar Morto onde, né, a vida é muito complicada, porque não é uma água potável, né? É mar, mas é um mar morto. Salinidade altíssima. Então não é um lugar formidável para viver. Mas eles saíam das cidades, eles estavam 22 quilômetros de Jerusalém, 16 quilômetros de Jericó, eles se afastavam para o deserto, uma vida monástica, uma vida celibatária, não casavam, vendiam seus bens e deixavam o valor com os líderes, e tudo era compartilhado nessa comunidade. Então era realmente uma comunidade em que tudo era compartilhado, o dinheiro era de todos, a comida era de todos, né? E veja como eles contavam, então, com a simpatia da população, né? Nessa vida comunitária. Mas Flávio Josefo também relata que nem todos eram celibatários. Os casados viviam em povoados e cidades, e havia uma grande comunidade deles também em Jerusalém. Inclusive, um dos portões de Jerusalém, no primeiro século, era chamado de Portão dos Essênios. Então, era até um lugar de Jerusalém que os essênios costumavam se reunir e que acabou ganhando o nome de Portão dos Essênios, isso no primeiro século, quer dizer, na época de Jesus. Então, vocês verem que Jesus realmente conviveu com os essênios. No que os essênios criam? No Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas também criam nos profetas. Bom, vamos fazer as distinções?
Os fariseus também acreditavam no Pentateuco e nos profetas. Os saduceus, vamos lembrar? Os saduceus não. Os saduceus acreditavam no Pentateuco, mas não acreditavam nos profetas. E por isso eles não acreditavam em ressurreição, por exemplo, porque no Pentateuco não aparece ressurreição. Ressurreição já aparece lá com Elias depois, os profetas aparece ressurreição, mas o Pentateuco não. E os saduceus não acreditavam nos profetas, nem em ressurreição. Os fariseus e os essênios, sim. Eles acreditavam em anjos e espíritos também, como os fariseus, mas diferente dos saduceus, que não acreditavam em anjos e espíritos. Acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição, assim como os fariseus, não como os saduceus, porque os saduceus também não acreditavam em ressurreição e imortalidade da alma, e esperavam a vinda do Messias, assim como os fariseus, e não como os saduceus, que não esperavam. Mas também esperavam a vinda do Messias e falavam muito, né, da vinda do Messias, da instauração do reino de Deus na terra, assim como os fariseus. De acordo com o historiador judeu Flávio José, os membros passavam por um período de iniciação de 3 anos, que posteriormente até foi adotado pelas primeiras comunidades de cristãos. Um tempo assim em que a pessoa entrava, que a pessoa ia conhecendo, que a pessoa era instruída. Até hoje, de certa forma, nós temos isso ainda, mas não num período tão longo de 3 anos. Embora em Arapoti, por exemplo, o conselho conversou sobre isso várias vezes, de que uma pessoa que vem de outra religião, seria bom que ela conhecesse um pouco mais a igreja. Então, a gente, em Arapoti, a gente pedia mais ou menos, pelo menos 2 anos de conhecimento da igreja, que a pessoa viesse, que a pessoa participasse pelo menos uns 6 meses do culto. Depois ela começa a fazer um estudo de profissão de fé, né, que dura mais ou menos 1 ano. E, enfim, pelo menos uns 2 anos de conhecimento da igreja, para não ser simplesmente um oba-oba, né, entra animada e daqui a pouco já sai porque não tem conhecimento da igreja, para que ela conheça realmente o grupo. E nos primeiros séculos do cristianismo, de fato, tinha um período maior, um período de iniciação, em que a pessoa entrava, começava a fazer parte, começava a participar, mas efetivamente ela só fazia parte do grupo, então, depois de 3 anos. Então, isso era costume dos essênios. O que mais? Enfatizavam rituais com água, como o batismo e a restauração da pureza. Em Qumran, eles instalaram uma quantidade fenomenal de cisternas e canais na base rochosa para realizar rituais. Então, essa ligação dos essênios com água era muito forte. Não só dos essênios, tá, pessoal? Para os judeus, isso também, esses esses rituais de purificação com água eram muito frequentes. Eu não tenho tempo para fazer um estudo aqui, não é o propósito fazer um estudo aqui sobre batismo, mas o termo batismo não é um termo que surge com o cristianismo. Os judeus, os convertidos à religião judaica, eles já tinham um batismo. Os chamados prosélitos, aqueles que eram convertidos ao judaísmo, eles passavam por um batismo. Era um ritual de água, de purificação, antes de entrar no judaísmo. Os essênios também tinham isso. Os essênios, esses 3 anos de preparação, era assim, no primeiro ano, eles participavam e daí eles eram batizados. E daí eles participavam por mais 2 anos, até que eles podiam se inserir totalmente na comunidade dos essênios. Mas então notem que a questão do batismo cristão, ele tem os seus diferenciais, tá? Muito grandes, mas para vocês só precisam entender que a ideia de batismo, ela já existia com os judeus, ela já existia com os fariseus, ela já existia com os essênios também, tá? Mas o batismo cristão, ele ganha uma nova conotação.
mas só precisa entender que isso já existia. Então, os essênios enfatizavam esses rituais com água, como o batismo e a restauração da pureza. E em Qumran, essa comunidade isolada no deserto, eles instalaram uma quantidade fenomenal de cisternas e canais na base rochosa para realizar os rituais. Vejam aqui agora, aqui a gente tem assim escavações arqueológicas de Qumran. Vejam aqui, ó, isso aqui já é um lugar aqui de lavagem, de lavações rituais com água. Deixa eu mostrar um outro para vocês. Olha aqui a quantidade, aqui, ó, já vejo que início do aqueduto, canal de águas. Então, início do aqueduto, o aqueduto vai descendo, primeira cisterna, reservatório de água. Daí vinha um estábulo, outra cisterna lá com água. E um depósito, local de reuniões, ritual de banho. Terceiro, né? Cisterna, ritual de banho. O forno e a oficina de cerâmica. Já vou mostrar para vocês por que eles faziam vasos de cerâmica para guardar as cópias de Bíblia que eles faziam. Daí eles tinham um escritório, cozinha, torre e reservatórios. Mas, né? Então, é muito aqueduto, cisterna, ritual de banho, reservatório. Vocês veem como é um grupo totalmente ligado com água, porque eles tinham essa questão de rituais de água, dessas purificações frequentes com água, né? Pelo que tudo indica, este espaço, né? Esse espaço era o seu centro de convivência. Provavelmente eles moravam nas cavernas da região ou em tendas. Então, vocês não têm aqui, por exemplo, aqui não tem um lugar para dormir. Provavelmente eles dormiam nas cavernas aí ao redor. No depósito deles, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Cadê o depósito? Olha aqui, o depósito. No depósito foram encontrados mais de 1.000 pratos. E em volta do centro comunitário havia cemitérios onde foram encontrados 1.200 túmulos, sinalizando que muitas pessoas frequentavam a comunidade. Quer dizer, se você tem 1.000 pratos, você está esperando que pode ter 1.000 pessoas. Não vai ter 1.000 pratos se a frequência geral é 200, né? Então, só pelo número de pratos, você já pode ver que tinha uma frequência muito grande de pessoas ali que frequentavam essa comunidade. E foram encontrados 1.200 túmulos ali em volta. Então, vocês veem que era uma comunidade, só essa, né, de Qumran, uma comunidade, e tinha várias, como essa, espalhadas pelo deserto. Mas só aqui, 1.200 túmulos. Então, era uma comunidade muito grande. E acha-se que João Batista tenha sido um essênio. Primeiro porque ele pregava no deserto da Judéia. Para onde eles tinham ido? Eles estavam no deserto da Judéia. João Batista foi pregar no deserto da Judéia. O que João Batista fazia no deserto da Judéia? Ele pregava um batismo de arrependimento para o lavar dos pecados e batismo de purificação, que era exatamente o que os essênios faziam também, né? Essa questão de vinculada com a água, de rituais de purificação, de arrependimento no deserto da Judéia. Então, de fato, corresponde bastante essa questão de João Batista. Ter sido um essênio não significa que João Batista ensinava igual a eles ou repetia os seus erros. Assim como Deus usou os conhecimentos adquiridos por Moisés no Egito, também usou os conhecimentos essênios de João, tá? Não é porque João foi um essênio, eventualmente. Alguns têm dúvidas sobre isso. Eu não tenho tanto problema assim em acreditar que João Batista tenha frequentado esse grupo dos essênios. Se ele frequentou, o fato é que Deus... Vejam, o período que Moisés esteve no Egito foi um período que Moisés, diferente do povo em geral, que às vezes era iletrado, um povo... Moisés aprendeu as leis do Egito. Na época durante os 40 anos que ele viveu no palácio, Moisés teve educação real. E isso foi importante. Deus escolheu Moisés, Deus colocou ele lá. Lá ele aprendeu a escrever,
provavelmente em várias línguas. Lá ele aprendeu o sistema jurídico, né, de leis do Egito, que foi fundamental depois para ele conseguir esquematizar as leis, escrever o que Deus ditava para ele, colocar isso no papel, esquematizar e liderar um povo no deserto. Então, a educação palaciana, a educação real que Moisés teve no Egito foi fundamental, provincial, e foi Deus que o colocou lá, né? Deus estava preparando Moisés lá para sua função no futuro. Então, essa questão de João Batista eventualmente ter feito parte dos essênios, ter aprendido esses rituais de purificação, essa vida consagrada, né, ser esse que se afastou da sociedade no deserto, e vocês veem como João Batista contava com a admiração do povo. Agora, claro que com diferenciais, isso não quer dizer que o batismo cristão era o mesmo daquelas purificações feitas pelos essênios, de forma alguma. O batismo cristão tem o seu diferencial, né? Mas talvez João Batista tenha, de fato, sido um essênio. Uma outra questão, vocês vejam que a Fila de Alexandria falou que os essênios eram seres sublimes, veneráveis, distintos, dignos de grande estima por parte dos seus contemporâneos, por causa do modo virtuoso que lhes era característico. E talvez por isso tantas pessoas buscavam João Batista no deserto da Judéia, porque vocês veem que uma multidão buscava João Batista no deserto. Eu fico imaginando hoje, né? O pessoal não vem nem na igreja, não caminha nem 1 quilômetro para vir na igreja. Será que o pessoal ia, se a gente fosse lá se eu fosse fazer um batismo lá, sei lá, no meio do mato aí, será que o pessoal ia? Será que ia formar uma multidão lá? Mas vejam então como João Batista se retirou para o deserto da Judéia, e a gente vê nos evangelhos que uma multidão de pessoas ia lá buscar João Batista, ia até João Batista para escutar a pregação de João Batista e para ser batizado por João Batista lá no deserto. Então, o que levava essas pessoas lá? Provavelmente um grande respeito. Uma pessoa... Provavelmente João Batista tinha essas características, uma pessoa sublime, venerável, digno de grande estima por parte dos seus contemporâneos, a tal ponto que as pessoas saíam das cidades e iam lá para o deserto da Judéia para ser batizados por João no Rio Jordão. Interessante, então isso bate também. Então essa questão ligada ao batismo, essa questão do deserto, essa questão das pessoas irem buscar, de ser uma pessoa venerável, né, de contar com a estima, realmente tudo bate com João Batista. Talvez João Batista de fato fosse um essênio, e tenha sido um essênio antes, né, de começar os batismos cristãos ali, digamos, vinculados a Jesus. Os essênios se dedicavam a copiar as escrituras sagradas e escreviam comentários sobre os profetas e apócrifos. Pelo que tudo indica, a maior parte do tempo desse grupo no deserto, dessas comunidades de celibatários que não casavam, que viviam lá no deserto, o que eles faziam lá? Pelo que tudo indica, a maior parte do tempo deles era fazendo cópias dos livros do Antigo Testamento e escrevendo comentários sobre os livros do Antigo Testamento e também sobre os apócrifos. Os evangelhos apócrifos eu vou falar na semana que vem, tá? Então, semana que vem a gente fala sobre os apócrifos. Mas é isso que eles faziam. E aí, pessoal, eles deixaram para a gente um grande legado, um grandioso legado. Eles deixaram essas cópias bíblicas para nós, que hoje são as cópias mais recentes do Antigo Testamento que nós temos. Graças a eles, nós temos algumas das cópias mais antigas e bem preservadas das Escrituras do Antigo Testamento. E agora vamos então falar um pouquinho sobre os manuscritos do Mar Morto, das cavernas de Qumran. Então aqui vocês podem ver aí, é uma região desértica. Aqui vocês podem ver esses buracos, aqui são cavernas. Então imagine aqui olhar para dentro de um desses buracos, é isso aqui que você tem, são cavernas, né, dentro aí dessa região montanhosa. O que aconteceu? Há pelo menos duas versões da descoberta dos manuscritos. Uma delas é de que um pastor
de cabras, de cabritos, estava na região e ele estava jogando pedras dentro dessas cavernas. E uma das pedras que ele jogou para dentro de uma caverna, ele escutou que fez um barulho e quebrou alguma coisa lá dentro da caverna. Então ele entrou dentro da caverna e para ver o que tinha quebrado lá dentro daquela caverna, e ele achou esses escritos antigos. Isso em 1947, então nós estamos aí num período relativamente recente, há menos de 100 anos atrás. E daí, normalmente, coisas antigas assim têm valor. Então, esse pastor de cabras ali, ele pegou esses manuscritos e levou para ser vendido lá no mercado negro de Jerusalém. Uma outra versão, muito parecida, inclusive, mas sem a pedra, é de que uma das cabras fugiu, entrou numa dessas cavernas e um pastor, né, dessas cabras, esses cabritos, entrou atrás para buscar o animal e acabou encontrando o quê? Encontrando esses vasos de cerâmica. Lembram lá que eu mostrei a comunidade ali deles? Que eles tinham uma olaria, um lugar, uma oficina, e onde eles faziam os vasos de barro. Então, eles faziam esses vasos de cerâmica para colocar os pergaminhos dentro, para guardar os pergaminhos, para que eles tivessem uma durabilidade maior. Então foi isso que quebrou lá dentro, né? E daí esses pastores encontraram esses vasos de cerâmica, viram o que tinha dentro e viram que tinha material escrito muito antigo e eles levaram para vender em Jerusalém. E aí foi a maior descoberta bíblica do último século, foi que revolucionou de fato, foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né? Em Qumran. Começou com Qumran e depois se espalhou. Vejam aqui, aqui está Qumran, mas também foram encontrados manuscritos, né, em várias cidades, onde tem estrela aqui, são todas as cidades, né, na beira do Mar Morto, onde tinham comunidades, aonde tinha comunidades de essênios, eles foram desencavando, foram procurando nas cavernas e encontraram em vários locais, várias cavernas, pelo menos 12 cavernas, com muitos manuscritos guardados, onde os essênios moravam. Aqui vocês têm uma noção, né? A caverna 1, caverna 2, Aqui também, ó, aqui está bem pequeno, mas aqui vocês podem ver a proximidade. Em todas essas cavernas, em cada uma delas foi encontrado, e daí eles fizeram todo um relatório do que foi encontrado em cada caverna, né? Mas aqui caverna 6, caverna 10, né? São várias cavernas aqui, e todas elas tinham manuscritos dentro. Por que eles guardavam esses rolos aí, porque esses pergaminhos eram enrolados, né? Era um método comum na época. Por que eles guardavam os rolos nas cavernas? Há duas hipóteses que talvez sejam complementares. Primeiro, porque sabe-se que houve um terremoto e um incêndio na comunidade de Qumran, então pode ser que eles guardavam nas cavernas por segurança, tá? Por causa do incêndio, e começaram então a guardar esses manuscritos nas cavernas para não se perder com medo de outro incêndio. E uma segunda hipótese, talvez tenham guardado os rolos das cavernas antes da invasão dos romanos em 68 depois de Cristo, por ocasião das revoltas judaicas. Também é totalmente viável e talvez até por isso que talvez as hipóteses sejam complementares, talvez sejam as duas. Tanto o incêndio pelo qual eles já tinham passado, possibilidade de queimar o material, então eles começaram a guardar nas cavernas, quanto também com medo da invasão dos romanos e de eles simplesmente não dar valor nenhum e queimar tudo, né? Então, talvez realmente sejam complementares as duas. E por isso eles guardaram naquelas cavernas e deixaram lá, né? Com o passar do tempo se mudaram, deixaram lá. E depois, agora, vejam, isso foi por volta de 150 antes de Cristo.
E esses manuscritos foram descobertos em 1947, porque depois provavelmente ninguém quis morar, só os essênios para morar numa região daquela também, né? Mas provavelmente ninguém mais foi morar lá, aquela uma região só que eles levavam os cabritos lá. E só em 1947 que o pessoal encontrou esses manuscritos lá, cerca de, vejam, 2000 e quase 2.200 anos depois. Qual a importância da descoberta? Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, as cópias mais antigas do Antigo Testamento eram do nono e 10º século depois de Cristo. Então você veja lá nos anos 900, 1000 depois de Cristo, as cópias mais recentes do Antigo Testamento. Os rolos de Isaías eram lidos nas sinagogas. Por que eu coloquei isso aqui? Só para vocês verem que, na verdade, o que acontece é que a gente não tem as cópias mais antigas. Isso não quer, as cópias existiam. Tanto que, se vocês forem ler os evangelhos, vocês vão ver lá que Jesus entrou na sinagoga, lembra daquela passagem? Jesus entrou na sinagoga, eles deram o rolo do profeta Isaías, e Jesus abriu o rolo do profeta Isaías justamente naquela profecia, né, que se cumpria nele, e Jesus leu. Então, o rolo do profeta Isaías existia. A questão é, onde é que estão esses rolos? Então, esses rolos, às vezes, são guardados e tem que ser feita escavação arqueológica para encontrar. O fato, então, é que isso sempre existiu, mas só se tinham cópias muito antigas, não se achava as cópias, né, mais antigas no sentido de que cópias do nono e 10º século, não se achavam as cópias mais antigas, assim, do primeiro século de antes de Cristo ainda, né? As passagens constam do Antigo Testamento, constam nos evangelhos, mas não tinham os textos, então dependia das escavações arqueológicas, que são muito caras e muito complexas, muito caras, extremamente caras e muito complexas de se fazer naquela região, que é uma região, né, que hoje tem cidades, para fazer escavação é muito complicado. E por isso não tinham cópias mais antigas. Mas então essa questão dos essênios ter feito essas cópias antes de Cristo, em 150 antes de Cristo, e essas cópias agora terem sido descobertas, foi um grande achado. Os manuscritos são datados de 135 a.C., eles pegaram a cerâmica, essa cerâmica que envolve ali os manuscritos, os pergaminhos, e fizeram uma análise com carbono 14, eles chegaram ali a 135 a.C., então de fato é praticamente segundo século a.C., e contém partes de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther e Neemias. Então, praticamente todos os livros dos 39 livros do Antigo Testamento, 37 livros estavam ali, né, partes inteiros ou partes deles ali naqueles manuscritos do Mar Morto. Então foi um grande achado, né, um grande achado arqueológico aí bíblico. Algumas curiosidades, os livros mais populares, quais os livros que os essênios mais gostavam de copiar? Os Salmos, até hoje, são os livros os mais lidos e preferidos, né? Tem 36 cópias dos Salmos, né, que foram descobertas, 29 cópias de Deuteronômio. Deuteronômio é onde Moisés faz o resumo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Deuteronômio é quando Moisés, é antes da morte de Moisés, em que Moisés praticamente resume, é o suprassumo de tudo que ele já tinha dito antes. Então, talvez por isso essa questão de Deuteronômio, né? 29 cópias de Deuteronômio e 21 cópias de Isaías. O que é bem interessante, porque Isaías é um dos principais profetas que aponta para a morte de Jesus, né? Aquela questão de como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca, e ele carregava sobre si os pecados, os nossos pecados e tal. Isso tudo está em Isaías 53. Então, Isaías é um livro profético, totalmente profético, né? E que aponta totalmente, que se cumpre totalmente em Jesus. E era um dos livros preferidos pelos essênios para copiar.
Esses pergaminhos do Mar Morto que estão no Museu da Jordânia, em Amã. Nem todos, alguns estão em Israel, no Museu da Bíblia em Israel, outros estão na Jordânia, outros até estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem alguns também. Será que eu pulei? Eu acho que eu acabei tirando o slide aqui, pessoal, mas eles acharam um, é, um inteiro desse, um rolo inteiro de 7 metros, com todo o livro de Isaías. 7 metros. Imagina a pessoa copiar o livro de Isaías inteiro, num couro, que o pergaminho era um pedaço de couro, 7 metros de couro, e depois enrolar tudo. Enrolar 7 metros de couro. Uau! E isso foi achado, é um dos que está arquivado hoje, um rolo do profeta Isaías com 7 metros, contendo todo o profeta Isaías. Fabuloso, fabuloso o trabalho dos essênios. Vamos para terminar algumas similaridades e diferenças com o cristianismo. Primeiro que eles davam grande valor a seguir a luz e a verdade. Essas são uma terminologia que eles usavam bastante, a luz e as trevas. É uma terminologia que João, não João Batista, o apóstolo João também usa muito nos seus livros. Primeira carta de João, primeira epístola de João, ele usa muito o contraste entre luz e trevas. Era um contraste muito usado pelos essênios também. Então, eles davam um grande valor a seguir a luz e a verdade, mas pregavam uma separação dos filhos das trevas, se isolando do mundo para servir a Deus. Jesus também ensinou a seguir a luz e a verdade, mas não mandou seus discípulos se isolarem do mundo. Ele pediu para que eles fossem o sal da terra e a luz do mundo. Então, Jesus não pediu para ninguém se isolar. Jesus pediu para ser uma bênção, ser sal e luz no meio da sociedade em que vive. Não se deixar perverter pelas trevas, mas ser uma luz nas trevas. E esse é um contraste. Então, os essênios tinham uma parte da verdade, mas erraram aí no afastamento da sociedade. Eles ensinavam a amar os filhos da luz, mas odiar os filhos das trevas. Jesus também ensinava a amar os irmãos na fé, mas não só a eles, também amar o inimigo e orar pelo que o persegue. Então aí nós temos similaridades, mas também contrastes muito, bem definidos. Jesus vai muito além. A valorização da purificação com água e os batismos dos convertidos eram feitos nos essênios, também no cristianismo. Certamente o batismo cristão encontrou uma ótima ponte com os rituais de purificação com água e os batismos essênios. No entanto, também trouxe um conceito inteiramente novo. O batismo cristão era feito apenas uma vez, enquanto os essênios, tinham que se purificar todos os dias. O batismo cristão era feito apenas uma vez e estava ligado à purificação do pecado, feita por Cristo na cruz. Então, uma completa pega essa ideia de purificação, mas agora é um novo conceito, é uma purificação de uma vez por todas no sangue de Jesus, que nos perdoa de todos os pecados. É a purificação do pecado e uma purificação do sangue de Cristo. É um conceito completamente novo. E os essênios partilhavam todas as coisas, as comunidades essênias, inclusive os bens materiais. E isso a gente nota lendo Atos, a gente estudou Atos dos Apóstolos no ano passado, Atos capítulo 4, a gente vê que as primeiras comunidades cristãs, nesse ímpeto de amor ao próximo, as pessoas vendiam os seus bens, diz lá em Atos 2, Atos 4, que eles vendiam os seus bens e traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem esse dinheiro em favor dos mais carentes, dos mais pobres. Então, havia um compartilhar ali dos bens para que ninguém passasse necessidade. A diferença, então, a igreja cristã adotou um modo de vida muito semelhante,
nas primeiras comunidades cristãs, com exceção de que as doações eram voluntárias. Enquanto os essênios obrigavam, para fazer parte dos essênios, você tinha que vender tudo, dar o dinheiro para a administração lá do responsável, né? E para os cristãos não era uma coisa obrigatória e forçada. Eles faziam isso pelo amor cristão, quando viam que um irmão estava passando necessidade, que tinha mais gente passando necessidade, eles voluntariamente, por amor cristão, eles abriam mão das suas coisas, vendiam alguma terra, algum terreno e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos para que fosse administrado em favor dos mais carentes, né? Mas era uma oferta espontânea e não obrigada. Muito bem, ficamos por aqui hoje, né? Vimos aí então os essênios, esse grupo dos essênios, e vimos também que esses essênios a principal função dos essênios, retirados lá no deserto, nessa comunidade, a principal função deles eles se dedicavam a fazer cópias dos livros do Antigo Testamento e comentários sobre os livros do Antigo Testamento, e eles guardaram isso em potes de cerâmica, colocaram nas cavernas, e assim eles nos deixaram um dos maiores legados aí de todos os tempos, né? Para nós hoje temos as cópias mais antigas do Antigo Testamento, documentadas aí nos famosos manuscritos do Mar Morto, alguns chamam de rolos, de Qumran. Qumran foi a primeira cidade, né? Mas aí foi o legado dos essênios. Então entendemos melhor, talvez a ligação dos essênios também com João Batista, a influência que eles também tinham na sociedade da época, né? A moral que eles tinham. Então, um grupo muito forte na época, um grupo muito importante e um grupo, eu acho que muito desconhecido também. Talvez a gente nunca tenha ouvido muita coisa sobre esse grupo, mas hoje a gente ouviu um pouquinho mais sobre os essênios. Então, aqui já está a propaganda do próximo, né? Próximo estudo a gente vai ver um pouquinho sobre os livros apócrifos. Livros apócrifos que hoje não constam mais, em geral, nas Bíblias evangélicas, embora já tenham constado no início das igrejas reformadas, tanto da Igreja Luterana. Martinho Lutero deixou os livros apócrifos nas primeiras versões da Bíblia, numa seção à parte, e as Bíblias calvinistas, por exemplo, primeira edição da Bíblia holandesa, também tinha os livros apócrifos numa seção à parte, né? Livros de leitura recomendável. Nós vamos conversar sobre eles no próximo estudo, porque muitos desses livros apócrifos, primeiro Macabeus e segundo Macabeus, por exemplo, que eu já citei bastante, são livros extremamente importantes. Não são considerados inspirados por Deus, mas são livros extremamente importantes e dignos de serem conhecidos, né? Tem Tobias também, enfim, eu vou comentar um pouquinho mais sobre esses livros no próximo estudo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os livros apócrifos ou deuterocanônicos. Semana que vem eu explico.